Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Camille e esse é o meu primeiro vídeo. Eu decidi criar o canal como uma espécie de diário digital, onde eu vou falar sobre as leituras que eu faço, as coisas que eu gosto de assistir, de acompanhar, a minha rotina também. Então eu espero que gostem. Como ideia de primeiro vídeo, como eu gosto do mundo literário, eu acompanho desde 2017, eu resolvi criar um quadro, que é Lendo Livros que Todo Mundo Leu, menos eu. Que é de livros famosinhos, desde muito antigos também, que já virou modinha, todo mundo ama, ou odeia, depende também. E eu nunca li. Eu decidi fazer esse quadro para ir acompanhando aos poucos. E assim, dar o meu veredito, né? Resolvi começar com o famoso Jogos Vorazes. Eu sou apaixonada na saga de Jogos Vorazes. Adoro de assistir os filmes inúmeras vezes, mas eu nunca li os livros. Eu vou lendo e vou comentando com vocês o que eu tô achando, as diferenças do livro e do filme, porque eu sempre ouvi falar que Jogos Vorazes é uma das melhores adaptações. E eu não posso nem concordar nem discordar, porque eu nunca li. Então é isso. Eu estou ansiosa para ler. Eu tenho certeza que é muito bom. E eu espero que gostem também. Então, gente, eu cheguei a 25% do livro. Estou muito feliz, porque o meu ritmo de leitura tá meio lenta. Depois de muitos anos, assim, ela ficou muito lenta. Aí eu vou comentar o que eu estou achando, né? Há algumas diferenças entre o filme e o livro e esse papo geral. Bem, eu estou amando Jogos Vorazes. Eu estou amando muito, 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 muito. Eu tô gostando muito de ler e ver os pensamentos da Katniss, porque é interessante porque agora eu conheço mais, né, a história dela. No livro a gente consegue entender mais a história dela, a gente percebe quais foram os sentimentos dela no momento da colheita, ou a, a raiva que ela sente da mãe, a história com o pai, a falta que ela sente do pai, a relação dela com a Prim, a relação dela com o Gale, com o sistema e com o Ita. A gente tem muita coisa para falar e apenas 25% do livro. Eu vou começar, né, com aonde eu parei. Eu parei no momento icônico do filme, que é quando ela tá numa sala e tem os idealizadores para mostrar as habilidades dela. É o momento de chegar lá e falar, ó, eu sei fazer isso aqui, tá vendo? Gostaram? Enfim, eu sei fazer isso. E aí, a querida erra, a Katniss erra, porque, enfim, né, arcos diferentes, que é diferente do arco que ela usa, ela erra, aí eles ficam lá dispersos, prestando atenção no porco que acabou de chegar do jantar deles. Ela vira assim, fica com raiva e atira, e bem na maçã da boca do porco. E todos ficam assim, tipo, meu Deus, ficam indignados. E ela faz aquela reverência e obrigada pela consideração de vocês. Gente, que cena icônica.
que cena icônica. É icônica no livro e é icônica no filme. Eu parei exatamente nessa parte. E aí eu decidi me comentar com vocês. É brutal. Os Jogos Vorazes, no livro e nos filmes, é muito brutal. Mas eu tô achando mais brutal no livro porque a gente consegue saber o que a Katniss está sentindo. E ela consegue descrever muito bem a relação, como funciona o sistema da capital de Panem. Isso é assustador. Isso é muito assustador. E ela fala muito sobre essa questão da fome. A Katniss passou fome. Ela teve que lidar desde pequena, desde os 12 anos, né? Desde antes dela fazer 12 anos, para alimentar a Prim, a irmã mais nova, e a mãe. Porque depois da morte do pai, a mãe entra num estado depressivo que ela não consegue fazer nada. Ela não assume o posto de responsabilidade da família. Esse posto não deveria vir para a Katniss. A Katniss era uma criança ainda. Mas, infelizmente, vai porque a Katniss percebe que se ela não botar comida na mesa, as três vão morrer de fome. E a Katniss fica com raiva da mãe. Uma raiva totalmente plausível. A Katniss é uma personagem muito identificável. Tá? É muito identificável. A gente percebe que ela é humana. A Katniss é humana. Ela comete erros, ela assume isso, ela toma responsabilidade. Ao mesmo tempo, ela... Ai, gente, eu acho a Katniss perfeita. Uma diva. Tá? Ela é uma diva. E essa relação com a mãe é muito conturbada, mas é muito mais explorada aqui no livro do que no filme. Porque no filme, gente, eu mal tenho lembranças da mãe da Katniss. Eu só lembro dela aparecendo algumas vezes assim, a Katniss falando friamente com a mãe. Dá pra ver que a Katniss e a mãe não têm uma relação boa, mas a gente vê em contrapartida a Katniss com a Prim, que tem uma relação muito boa, né? Uma relação muito fofa. Em que momento icônico é esse dela se oferecendo como tributo? Meu Deus. Não é à toa que comoveu todo mundo, né? A Panem inteira. Eu falo sobre o Gale. Por quê? Eu acho que no filme deixa muito mais explícito que os dois têm um relacionamento amoroso. No filme, no filme deixa muito mais explícito. No livro, não deixa tanto. Ela fala várias vezes, tipo, eu e o Gale a gente não vai ficar juntos. Dá pra ver que o Gale gosta dela, isso é óbvio. Tanto que quando eles se encontram, naquela parte que ela tá numa sala e ela recebe os visitantes, né? Elas recebem as pessoas que vão se despedir dela. Recebe a mãe da Prim, recebe a mãe dela, no caso. A Prim recebe o Gale e o pai do Pita, que ia receber uma garota também. Esses dois personagens não aparecem no filme, se eu não me engano. Ela recebe o Gale. E o Gale vai falar, né? Tipo, fazer uma declaração de amor pra Katniss. Só que puxam ele e fecham a porta e ele não termina de falar. E ela fica tipo, meu Deus, o que ele quer que eu lembre? Porque ele fala assim, Katniss, lembre que eu... E não termina. E ela fica, meu Deus, o que ele quer que eu lembre? Sabendo que é muito óbvio, é muito óbvio. Só que ela parece que não tem essa relação. Ela não tem esse sentimento por ele. O que é diferente do Pita. O Pita, pra mim, tá indecifrável. Ele é indecifrável. Gente, eu não consigo entender esse garoto. Eu tô confusa com ele, como a Katniss está confusa também. Os dois têm uma relação compreensível, né? Porque os dois são os tributos, né? E a Katniss tá meio receosa. Ela tá com o pé atrás. Porque ela também não tá entendendo a relação com o Pita. Ela fica assim, tipo... Mano, será que ele tá se fazendo de gentil? Será que ele realmente está sendo gentil? Eu não posso ficar com esse sentimento com ele. Porque se eu me apegar a ele, a gente tá aqui, a gente vai pra uma arena, a gente vai se matar. Eu vou ter que matar ele. Como eu vou matar uma pessoa que tá sendo gentil comigo?
E aí ela fica com essa coisa de tipo, não quero me aproximar porque eu vou ter que matar ele. Ou em algum momento ele vai ter que me matar também. Porque só pode restar um. E ela fica nessa coisa e é totalmente compreensível. O Pita, como eu disse, ele tá indecifrável. Eu acho ele um fofo. Tem muitas atitudes que ele faz que é muito fofo. Só que tem muitas outras que ele faz que eu não sei se ele tá sendo sincero ou se ele tá atuando. O Pita é muito mais explorado aqui no livro. A gente percebe muito mais habilidades do Pita aqui. Como essa questão de manipulação, essa questão. Gente, o Pita é um divo. É um divo apenas. Ele é observador, ele consegue manipular, ele entende o jogo da capital e entrega exatamente o que eles querem. A capital quer isso? Ah, tá bom, então eu vou entregar isso. E eu acho ele um divo. Um divo. Eu gosto muito da relação dele com a Katniss. Eu adoro a relação dos dois. Eu acho muito boa. E eu sei, gente, é uma distopia, não é um livro de romance, mas. Ai, é impossível não shippar os dois. Principalmente com ele prestando atenção nela. O que dá a entender que ele gosta dela há muito tempo. Há muito tempo. Do mesmo jeito que a Katniss observa ele também. Porque tem um momento que o Haymitch, ele vai ficar falando, ah, tá, quais são as habilidades de vocês? Aí a Katniss vira-se e fala, ah, não sei nada demais, você vai ver umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali e tal. Aí o Pita revoltado vira, querida, abre os olhos, você sabe fazer um monte de coisa. Você não tem noção do efeito que você tem, tá? Porque você sabe, você atira nos coelhos com a flecha lá e garra no olho e não me perfura a carne. É só no olho. Ah, você faz isso, entrega as casas de nananã, de tal forma, de tal forma. Como você fala que não tem nada? Aí a Katniss fica revoltada. A Katniss fica revoltada. Fica, ah, Pita, e você também que tá se fazendo de coitadinho, mas você consegue carregar um saco de 45 quilos de farinha. E aí, o que tu vai fazer agora com essa informação que eu tô jogando aqui? Aí ela vai falando, ah, ele é bom em luta livre. Ah, ele é inteligente. Não ficar jogando pro outro. E aí, eu pelo menos interpretei que é uma forma de observação dos dois, de ambos. Aí mostra que o Pita observa a Katniss, ele consegue observar os trejeitos dela, as habilidades dela. E a Katniss, por mais que ela nunca tinha percebido isso antes, que é uma coisa que ela disse, que nunca tinha percebido isso antes, ela agora sabe que também percebia ele, né? Que também notava ele. Ele não era apenas uma figura assim no meio da multidão. Não, ela observava ele, só que nunca tinha digerido essa informação. E eu acho isso muito legal. Sobre outras coisas que não tem, que tem no filme e no livro, mas que eu achei mais interessante no filme, é no desfile dos tributos. Né? Tem aquela parte icônica que eles estão desfilando lá com cavalos, com as carruagens. E aí o tributo, o Distrito 12, né, a Katniss e o Pita, eles são vestidos com aquelas roupas pretas, para lembrar o carvão e tal. E eles estão pegando fogo. Só que no filme, o Pita resolve pegar a mão da Katniss, que a Katniss fica tipo toda, ah, poxa, querido, o que você tá fazendo aí tocando na minha mão? Aí ele, vamos, o povo, eles vão gostar. Percebem que isso foi uma atitude dele. A gente percebe que o Pita planejou isso. Ele planejou, ele sabe que o povo vai gostar e que isso vai ser benefício tanto para ele quanto para ela. Vai arrumar patrocinadores e todos vão gostar disso. Ele já estava há anos-luz. Já no livro, o Sina, que é o estilista e tal, um amor, um divo também. O Sina que fala para eles darem as mãos. Então isso meio que quebra aquela sensação do Pita pensar nisso. E sim, aqui no livro, toda essa ideia de fazer um casal, fazer o Pita e a Katniss virarem um casal, é mais com o Sina, a, a,
a Portia, não sei se pronuncia assim, a Portia, e o Haymitch. Que eles viram, tá tudo articulado, tanto que o Haymitch fala, tipo, ó, vocês têm que ficarem juntos, vocês vão ficar juntos a todo momento, não vão desgrudar um do outro, vão fingir que estão conversando, vão dar risada um com o outro, vão ficar de dedededededededê. E no filme é uma coisa que o Pita tá envolvido nisso, sabe? Ele tá envolvido, eu acho isso muito legal, acho isso muito interessante. Eu acho que até o momento são essas minhas considerações. Eu tô adorando a leitura e estou ansiosa para continuar lendo e chegar nos 50%. E aí eu volto. É isso. Olá, gente. Cheguei a 50% do livro, finalmente. E Jogos Vorazes, né, gente? É brutal. Jogos Vorazes é simplesmente brutal. Já começou os jogos. Eu nem lembro quando foi que eu parei, que eu comentei com vocês. Eu acho que foi na... Obrigado pela consideração, né, da Katniss, então. Teve outros momentos, como a famosa, lendária entrevista, né? A Katniss rodando no vestido e tal. E tem a parte lendária do Pita. O Pita é um divo falando sobre... falando que a pessoa que ele gosta estava lá com ele. Foi junto com ele nos jogos. E todo mundo assim, tipo... Meu Deus do céu, como assim? Eu acho ele um divo. O Pita é muito inteligente. Eu gostaria que tivessem mostrado mais disso no filme. Infelizmente não mostraram direito isso, mas eu adoraria que tivessem mostrado. O Pita é incrível. E por a gente estar lendo na visão da Katniss, a gente fica assim, sem saber como definir o Pita. Porque uma hora a Katniss fica falando dele e tal. Fala tipo... eu tô em dívida com ele, porque novamente ele me salvou, ele fez uma atitude gentil. E aí depois a gente fica, tipo, será que a gente deve confiar nele? Porque a Katniss tem isso. Porque quando os jogos começaram, ela tava em cima de uma árvore, né, de noite. E aí uma menina, tadinha, fez uma fogueira de noite. Atraiu os carreiristas, o Pita tava com eles. E aí ela ouve a voz do Pita e fica tipo, meu Deus, por que ele tá junto com os carreiristas? Aí escuta sobre encontrar alguém e tal, e ela fica, meu Deus, ele tá ajudando eles, os carreiristas, a me encontrar. E aí ela fica com a raiva do Pita. Claro, né? Obviamente, vamos entender o lado da Katniss, né? Ela fica com raiva do Pita e fala tipo, eu mesmo vou matar ele, e aquela conversa no terraço, que eles têm uma conversa no terraço e ele fala, né, é quando ele fala que ele não queria que a capital mudasse o modo de ser dele, o que é triste, né, que assiste os filmes sabe o que acontece. Triste demais. E aí ela fica tipo, que desonra, ele falando de desonra e tá aí tererê, falando um monte de coisa do Pita. Aí depois o Pita salva ela mais uma vez, quando ela derruba as teleguiadas lá. O bichinho ainda é picado, velho. O bichinho é picado. Mesmo assim, ele ainda salva ela. E não sabemos o que acontece com o Pita depois disso. Isso é uma coisa que eu sinto falta
em Jogos Vorazes, que é mais de um POV. Aí, gente, deveria ter mais de um POV. Eu gostaria de saber o ponto de vista do Pita. Do Pita, mas não tantos, né? Eu gosto dessa coisa da Katniss. Mas é porque a Katniss não é uma personagem, não é uma narradora confiável. Porque ela se subestima demais, principalmente no início do livro, sobre as habilidades dela de sobrevivência. E a gente não consegue saber o que realmente acontece com o outro, porque a gente está baseado no que a Katniss interpreta. Então a gente não tem como saber nada que está acontecendo fora dos jogos, ou que está acontecendo com o Pita. E eu acho que seria muito legal ter um livro na visão do Pita, para saber sobre as estratégias, porque ele deve pensar muito rápido, ele deve pensar coisas muito interessantes que a gente nunca vai saber, sabe? O que ele passou na mão desses carreiristas? Por que ele se juntou aos carreiristas? Eu não lembro se explica no filme. Eu espero que explique no livro o motivo dele ter feito isso. Se foi simplesmente pra, não sei, afastar a Katniss, os carreiristas da Katniss, ou impedir quando os carreiristas encontrassem a Katniss. Não sei exatamente o motivo. Deve ser uma coisa assim, eu acredito que seja algo assim, porque quando os carreiristas encontram a Katniss ainda dá uma debochada pra cima dele, gente. A Katniss ela é complicada. A Katniss sendo uma adolescente de 16 anos, bem adolescente de 16 anos. Aí, o Pita faz tipo, deixa ela lá. Ela, no momento ela vai ter que descer. Ela não vai poder ficar na árvore pra sempre. Ela vai ter que descer. Aí os carreiristas ficam, tá bom, vou ficar aqui. Então isso é uma forma que o Pita achou de impedir que as pessoas, né, que os outros tributos continuem subindo na árvore pra tentar matar a Katniss. Até porque tem uma garota que tinha um arco e flecha, que por mais que ela não fosse boa, em algum momento ela poderia acertar a Katniss, sabe? Com muitas tentativas ela poderia acertar a Katniss. Ou alguém poderia conseguir subir na árvore, ou algo do tipo, sabe? Então o Pita só lança a ideia de tipo, bora deixar a Katniss aí, que no momento ela vai descer. E é o momento da teleguiada que o Pita, tadinho, eu fiquei com dó dele. Outras coisas que eu posso comentar é a Rue. Eu parei no momento exato em que a Katniss tem um plano para acabar com os suprimentos dos carreiristas, né? Destruir tudo, porque assim eles vão passar fome. Gente, pelo amor de Deus, eles estão levando a vida fácil, sem fome, sem sede, sem ninguém caçando eles, porque é eles que caçam, né? Eles são os predadores lá. Então, a Katniss vira assim pra Rue e faz tipo, bora destruir. Se é Jogos Vorazes, vamos fazer realmente Jogos Vorazes. Tá? A gente vai destruir os suprimentos e aí como eles vão sobreviver? E parou nessa parte. Gente, eu não estou preparada pra morte da Rue. Meu Deus do céu, eu não estou preparada. Simplesmente não estou preparada. A dinâmica da Katniss com a Rue é muito fofa. A Rue é muito fofa, né? Tanto no filme quanto no livro, ela é muito fofinha. É tão triste saber que ela morre. Eu não estou preparada pra isso. E outra coisa que eu achei muito legal é sobre como demora os Jogos Vorazes. Por que, Camila, você está falando sobre isso? É porque no filme, por ser um filme também, dá a impressão de que os Jogos Vorazes aconteceram em poucos dias. Aconteceram em poucos dias. Já aqui, no livro, parece que é tipo um Big Brother. É tipo um Big Brother, sabe? Só que as pessoas morrem, matam uns aos outros. Mas é tipo um Big Brother, pelo que eu tô vendo. Eu não sei quanto tempo, eu deveria ter marcado quanto tempo já se passou, mas eu acho que já se passou mais de 4 dias. Mais de 5 dias, se duvidar. E eu fiquei assim, tipo, nossa, no filme pareceu que durou uns 5 dias. Só que aqui no livro é 5 dias, só que ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Ainda tem essa morte da Rue,
tem a Katniss encontrando o Pita e se juntando. Tem muita coisa que acontece ainda. Então eu não sei quantos dias eles passam aqui. Não sei quantos falaram quantos dias eles passaram lá nos filmes. Mas eu achei essa diferença. Eu gostei de como tá sendo. Nossa, que frase ruim. Eu falar que eu tô gostando de como tá sendo os jogos. Horrível, né? Mas se parar pra pensar, a gente é como se fosse a capital. Ai, gente, que horror. Meu Deus. A Katniss toda acabada, tadinha. Ela ficou com raiva do Pita, porque logo no começo ela queria pegar o arco lá na. Não sei, eu nunca sei. Cornucópia, eu acho. Cornucópia. E aí, o Pita vira pra ela e faz assim, ó. Não, Kita, não faz isso. E ela meio que se distrai, não consegue correr ao ponto pra pegar o arco que ela tanto queria. E ela fica com raiva do Pita, morre de raiva do Pita. Aí sai correndo, pega uma bolsa, a bichinha vai lá, se amarra nas árvores pra dormir, começa a fazer algumas caçadas assim, pegar uns coelhos, quase morre de desidratação, quase morre a bichinha de desidratação. E nossa, gente, eu fico pensando assim, tipo, meu Deus, o quão horrível deve ser morrer de desidratação. Gente, porque pensa assim, quando a gente come alguma coisa salgada, a primeira coisa que o nosso corpo pede é água. E a gente vai bebendo muita água no decorrer do dia, porque a gente comeu aquela coisa salgada. A gente sente uma agonia no corpo por a gente estar com sede. Agora imagina você passar horas e horas sem beber água e começar a sentir os sintomas de desidratação, a boca seca. Gente, eu fiquei assim, indignada. Eu fiquei, meu Deus, como é cruel. Os Jogos Vorazes é cruel. É muito cruel mesmo. E aí eu tava pensando, fora da mente da Katniss, tipo, será que tem gente que tá assistindo isso e tá simplesmente, sei lá, se divertindo assistindo isso? Porque é muito cruel você olhar uma pessoa que tá ali tentando sobreviver, morrendo de sede, sem conseguir água, e que a qualquer momento poderia morrer ali, porque a Katniss quase morreu, a bichinha, de desidratação. Muito cruel. E é isso, gente. Eu acho que é só isso que eu tenho a dizer. Eu tô gostando muito do livro. Tô feliz que eu passei da metade. Amanhã eu vou continuar lendo. E agora é isso. Meu Deus, isso aqui ainda vai me destruir tanto. Olá, gente. Eu terminei Jogos Vorazes. E 5 estrelas, favoritado, é óbvio. Eu não ouvi falar sobre os 75%,
porque eu engatei na leitura, né? Começou a acontecer várias coisas. E aí eu fiquei, já que eu já tô aqui, né, vamos terminar logo. E também o vídeo tava muito grande, meu Deus. O que falar sobre Jogos Vorazes? Gente, que livro fantástico. É totalmente entendível o motivo de todo mundo gostar dele. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando mal, tanto dos livros quanto dos filmes. Aqui nos livros é muito mais explorado essa questão do Pita, esse romance entre aspas, do Pita e da Katniss. Os jogos são muito mais brutais e passa muitos dias. Eu acho, porque não fala exatamente quantos dias eles passaram na arena, mas foram mais de 2 semanas que eles passaram na arena. Nos filmes passa muito rápido. Nos filmes parece que passam 5 dias no máximo. No livro, 2 semanas. Então tem muitas coisas que acontecem aqui no livro que não acontecem no filme, obviamente. Mas mesmo assim é uma boa adaptação. Apesar de que eu quero reassistir o filme pra perceber as coisinhas assim, tipo, isso aqui não tá no livro, ou isso aqui tava no livro, mas não tá no filme, enfim. Porque a gente gosta de fazer essas coisas. Adorei, recomendo pra todo mundo. Eu não sei muito o que comentar agora que eu terminei. Tá, vou comentar o que eu lembro, assim. O Pita, divo, né, como sempre, nós sabemos, Pita é um divo incrível. Eu vi... Assim, olha, eu acho que eu engatei muito na leitura por causa que o Pita começa a aparecer mais, né, quando anuncia que os ganhadores podem ser 2, né, no mesmo distrito. Aí a Katniss vai atrás do Pita. A partir desse momento foi só perfeição, porque a Katniss segue o riacho, encontra umas marcas de sangue assim, encontra o Pita camuflado, e vocês não têm noção do tanto que eu dei risada com ele camuflado, porque você não vê a mente o filme. E eu assim, tipo, não, no livro até que faz um pouco mais de sentido, porque parece que ele se camuflou, mas com os próprios elementos naturais, né, como lama, musgo, essas coisas, plantas, parece que ele se camuflou com isso. Eu sinto que ele cavou um buraco, se enterrou ali naquele buraco, jogou terra nele todo, lama no rosto e ficou ali. No filme não, no filme tem toda uma maquiagem, eu não lembro direito como ele tá, mas parece que ele faz uma maquiagem no rosto como se fosse uma rocha, alguma coisa assim. Eu acho isso muito cômico. Ai, gente, o Pita, ele é engraçado, ele tem um sarcasmo, assim, eu não sei se é sarcasmo mesmo, porque a gente tá, como eu disse, a gente vê tudo na visão da Katniss. Então, eu não sei, eu vejo como sarcasmo. Tem algumas coisas que ele fala que eu leio em tom sarcástico. Eu gostei muito da relação dos dois. E a confusão que a Katniss tem com os próprios sentimentos dela em relação ao Pita. Por quê? A todo momento ela tá pensando, né, que toda aquela encenação, aquele romance, né, como é o casal dos afortunados, ela acredita que é tudo encenação do Pita. Tipo, o Pita, tanto que ela toda hora fala isso, tipo, o Pita é muito melhor do que eu nessa coisa de agradar, de encenar, de mostrar que tá perdidamente apaixonado. Ele age dessa forma com muita facilidade, essas coisas, perere. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que o Pita realmente ele não tá atuando, ele tá sendo sincero. A gente percebe isso. Mas a Katniss parece que ela não quer acreditar nisso. E ela mesma
tem sentimentos pelo Peter, só que ela não reconhece ainda, sabe? Porque ela tem a coisa de estar sempre presente, de se sentir melhor quando tá perto dele. Só que ela ainda não reconhece isso como algo a mais. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Nossa, uma parte que me deixou muito triste foi logo no final do livro, quando eles estão voltando pro Distrito 12. E eles estão lá andando pelos trilhos do trem, porque fizeram uma parada. E eles estão andando lá de mãos dadas, o Peter até faz um buquê de flores silvestres, dá pra Katniss. E a Katniss fica tipo, nossa, você atua bem melhor do que eu. Ela fala uma coisa assim. E ele fica tipo assim, tipo, poxa, você tá achando tudo aquilo que aconteceu na arena e antes era só encenação. Aí a Katniss fica meio sem reação, porque ali ela realmente percebe que ele não tava encenando, ele tava sendo ele mesmo. E é por isso que ela também começa a perceber que ela estava recebendo instruções do Haymitch, justamente por causa disso, porque o Haymitch já sabia que ele gostava da Katniss mesmo. Então tinha que forçar, entre aspas, assim, a Katniss a também demonstrar isso. E falando nele, o Haymitch é o grande roteirista dessa novela, né, gente? Desse romance todo que cria na capital. O Haymitch é o roteirista, ele é o criador. Eu acho isso impressionante. Eu não li o livro do Haymitch, então eu não sei como. Eu acho que ele já viveu um romance. Pelo que eu vejo assim, das pessoas comentando sobre o livro, eu acho que tem romance envolvido sim. Porque a Katniss até fala que ele não tem mulher, ele não tem filhos, ele só fica sozinho na casa dele, bebendo e ponto. Mas eu acho que ele teve um romance, sim, deve ter terminado de forma trágica, né? Eu que realmente não sei assim como foi. Porque ele parece que entende muito das coisas, né? Ele entende muito das coisas, não é possível. Ele faz todo um roteiro, toda uma coisa, assim, que eu acho muito ardiloso. Enfim, gostei muito. Estou ansiosa para ler Em Chamas. E eu vou fazer um vídeo de resenha do livro, não tão grande quanto esse. E eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir falando, que é a única coisa que eu fiz nesse vídeo foi falar. Peço desculpas por isso. Não sei, comentem se vocês gostam ou não. E fico muito feliz por vocês estarem assistindo até aqui. Espero que vocês fiquem bem. E tchau, até o próximo vídeo.